Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje, como de costume, eu vou fazer um vídeo das afirmações mais controversas que vocês mandaram lá pelo meu Twitter. Eu vou deixar o link aqui do lado e nos comentários. Se vocês quiserem participar dos próximos vídeos, me sigam lá no Twitter, porque assim vocês conseguem mandar as perguntas e respostas e também essas afirmações controversas, além de acompanhar tudo que eu posto por lá. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, porque cerca de 60% de vocês que assistem os vídeos ainda não se inscreveram. Então vamos cair de cabeça nas afirmações mais controversas que vocês me mandaram lá no Twitter. E a primeira afirmação veio do Devanilo, que disse o seguinte: Premier Access não devia existir, devia lançar no cinema de uma vez e depois levar por streaming, ou lançar simultaneamente no cinema e no streaming sem custo adicional. A pessoa já paga o streaming e não devia pagar um conteúdo adicional. Tudo isso tem a ver com preço, eu já falei a respeito disso bastante aqui no canal e eu não diria que essa é uma afirmação controversa, eu diria que essa é a opinião da maioria das pessoas. Eu concordo com esse posicionamento, só que a gente tem que lembrar que o Disney Plus ele veio com valor abaixo do que era esperado, então eles não estavam preparados para adicionar tantos grandes filmes dentro do serviço, diferente de outros serviços que já vieram com preço mais alto, porque se eles já tivessem o Premier Access, né, se eles já tivessem esses grandes filmes na cabeça, talvez eles não tivessem cobrado $7 lá nos Estados Unidos e 27 aqui no Brasil, ou até 19 aqui no Brasil se você fez o plano anual, talvez ficasse equiparado com os valores da Netflix e muitas pessoas pagariam se já tivesse a promessa de Viúva Negra e desses outros filmes que já chegaram na plataforma. E aí o Rafael Ferreira falou: Walter Hamada é melhor que o Kevin Feige. Na minha opinião, não, ele tá longe de ser. O Walter Hamada fez sim, né, um universo compartilhado de filmes de terror, mas na minha opinião nem se compara com o universo Marvel, principalmente com a influência do Kevin Feige dentro desse que é o maior universo cinematográfico de todos os tempos, e não só isso, a maior franquia de todos os tempos. E aí o Bruno Lima falou: o universo cinematográfico da DC está mais perdido que cego em tiroteio. Eu não diria que tá mais perdido que cego em tiroteio, eu diria que eles conseguiram construir um bolo ali, e o bolo acabou se desfazendo, principalmente com o filme da Liga da Justiça, só que eles não quiseram deixar as partes boas de fora, como é o caso da Mulher Maravilha, como é o caso do Aquaman, então eles estão pegando essas partes que deram certo e tentando criar um bolo novo usando essas partes antigas. Então eu acho que eles não são cegos em um tiroteio, mas eu acho que eles acabaram entrando numa cilada, porque eles não sabem se eles desistem completamente desse universo que já passou, ou se eles investem em um novo universo. E eu acho que a chave disso tudo vai ser justamente o filme do Flash. E aí o Jay falou: Homem-Aranha 3 só é chamado de ruim porque o 2 e o 1 foram obras de arte, e mesmo assim o 3 ainda é melhor que todos os do Tom Holland e do Andrew Garfield. O primeiro filme não é uma obra de arte. Se você reassistir, eu reassisti a trilogia, né, recentemente, e o primeiro filme não é tão bom quanto eu me lembrava. Obviamente existe a nostalgia, mas o filme não é tão bom assim, é um filme bem simples na verdade, que aposta em muitos clichês do gênero, a donzela em perigo, o valentão na escola, então é um filme legal, mas é um filme que não foge da caixinha. O segundo filme eu acho sensacional, e o terceiro eu concordo que é mais odiado do que merecia, mas eu não acho que ele seja melhor do que os filmes do Tom Holland. Principalmente o primeiro filme, né, lançado pelo Tom Holland, De Volta ao Lar, eu acho que é bem superior do que o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. E pessoal, antes de continuar, se vocês ainda não conhecem esse produto que foi lançado hoje na Amazon, no dia 5 de maio, ele é o Amazon Fire Stick TV 4K, acabou de ser lançado. Se vocês entrarem aqui para dar uma olhada e vocês comprarem, vocês ajudam bastante o canal sem gastar um centavo a mais por isso. Com certeza vocês vão transformar sua televisão numa potência aí, né, que você vai ter acesso a muito mais coisas do que você tem hoje, e tudo isso em imagem Ultra HD 4K. E aí a rainha da chatice falou: não gosto dessa mania da Pixar de quebrar a expectativa dos fãs. Por exemplo, em Dois Irmãos tinha necessidade de colocar aquela pedra entre os dois para só um conseguir ver o pai? E eu concordo com essa afirmação com relação ao filme Dois Irmãos, mas eu acho que é legal o fato da Pixar quebrar as expectativas. Muitos filmes começam com um rumo e aí terminam com outro rumo, mas muitos filmes também não tentam quebrar as expectativas e seguem um rumo bem convencional, como é o caso de Valente, como é o caso de Procurando Nemo, que não tenta quebrar tanto assim as expectativas. E aí o Starlek, May the 4th be with you, falou: Netflix é o melhor streaming pelo simples fato dela conseguir ser para todo mundo. Tem coisas para criança, adulto, velhos, para todos os gostos e a zorra toda.
Mais uma vez, eu não diria que essa é uma afirmação controversa, eu diria que essa é a opinião da maioria das pessoas. A Netflix é sim muito boa, obviamente em termos de super-herói, ela perde tanto para HBO Max quanto pro Disney Plus. Em termos de filmes infantis, ela perde talvez, só que ela tem um alcance muito maior, porque ela tem muito mais conteúdo do que todas as outras. Então, nesse sentido, obviamente a Netflix ainda é o melhor serviço de streaming. Talvez continue sendo por muito tempo, porque eles estão investindo cada vez mais em conteúdo. E aí o Vinícius falou, Andrew Garfield pode não ter os melhores filmes do Homem-Aranha, mas é muito melhor que o Tom Holland. Novamente eu discordo, o Tom Holland é quase um saco de pancadas, o que me faz crer que nenhuma dessas afirmações envolvendo o Tom Holland são afirmações controversas, porque novamente muitas pessoas acham a mesma coisa. Muitas pessoas dizem que o Tom Holland é o pior Homem-Aranha, mas eu acho que ele tá no máximo ali, dá pra gente discutir que ele tá entre o primeiro e o segundo colocado. E aí o Victor Vinícius falou, Naruto é muito melhor que Dragon Ball. Eu particularmente não era um fã de Naruto, foi um pouquinho depois da minha época, então a geração que gostava muito de Naruto era uma geração um pouquinho pra trás. Obviamente muitas pessoas da minha idade assistiam também Naruto, só que não era aquele fenômeno como era Dragon Ball. Então, na minha opinião, assistir Dragon Ball é muito melhor por causa da nostalgia do que assistir Naruto, que eu assisti muito pouco também, eu nunca acompanhei a história inteira. E aí o Zeca Careca falou, o Mickey é uma cópia do Pernalonga. Obviamente o Zeca Careca é um troll a essa altura, né? Ele só faz baits, mas é bem óbvio que ele tá errado nessa situação, porque o Mickey veio bem antes do Pernalonga, então no máximo o Pernalonga é uma cópia do Mickey ou o Pica-Pau, né? Dá pra gente envolver esses três aí, que são personagens, principalmente o Pica-Pau e o Pernalonga, são personagens meio parecidos, inclusive uma pessoa respondeu isso lá no Twitter, né? Meio que pra fechar a boca do Zeca Careca. E aí o André VB falou, Fiuk é o campeão do povo brasileiro no Big Brother, se junte ao fiukismo. O campeão do povo brasileiro, na minha opinião, né, obviamente é a Juliette, porque ela foi eleita, entre aspas, pelo povo, mas na minha opinião seria o Gil do Vigor, que foi de longe o protagonista dessa edição. E aí o Davi falou, Homem-Aranha é mais rentável do que o Batman. Essa é uma conta que eu posso até abordar em um vídeo, se vocês quiserem, digam aqui abaixo, porque a gente teria que levar em consideração não só os quadrinhos, como também os filmes, como também as séries animadas, como tudo, né, que já foi criado com esses dois heróis. Eu diria que eles são bem equivalentes. Enquanto o filme do Batman tem 2 filmes bilionários, o filme do Homem-Aranha tem somente um, só que o Homem-Aranha fez parte de 2 filmes bilionários dos Vingadores, de filmes multibilionários, né, que bateram 2 bilhões de dólares. Obviamente não dá pra gente saber o quanto disso foi em decorrência da presença do Homem-Aranha. Na verdade, o Homem-Aranha participou de 3 filmes bilionários no universo Marvel, porque ele participou também do filme Guerra Civil. Mas, como eu disse, seria um vídeo que eu precisaria pensar muito mais, fazer muito mais contas pra chegar a uma decisão. Então, se vocês quiserem um filme Batman vs Homem-Aranha, em termos de lucratividade, digam aqui abaixo. E aí o Lo, L-O-O, aqui perguntou, a Disney não dá a devida importância ao National Geographic, nas divulgações e no marketing a empresa sempre fica em terceiro plano. E eu até concordo com essa afirmação, só que a Disney não tem que dar muita ênfase no marketing, até porque se a gente olhar aquelas marcas, né, que a gente tem no Disney Plus, por exemplo, a National Geographic não se encaixa tanto assim. Se a gente olhar Star Wars, Marvel, Disney Animations e etc., é difícil a gente imaginar a National Geographic no meio desse grupo, então só da NetGeo já tá dentro daqueles quadrados no Disney Plus, e quando você entra, você vê, né, todos aqueles logos e a National Geographic tá ali no meio, eu já acho que é um grande marketing que eles estão colocando em tudo que eles fazem a respeito do Disney Plus. Então eu concordo em partes, mas eu também discordo que eles estão deixando a empresa de lado. E aí o Hendrix Marage falou, o Paramount vai dar a volta por cima e superar todos os streamings, vai surrar a Netflix e o Prime Video com gosto. Eu discordo plenamente, eu não poderia discordar mais dessa afirmação. E aí o Caio Silva falou, a série Titãs é muito superestimada, a primeira temporada tem um péssimo vilão sem motivação alguma, o que acaba estragando bastante a temporada, que também tem os seus pontos fortes. Eu devo admitir que eu esperava bem mais quando eu assisti Titãs. Todo mundo tava falando muito bem da série, eu sou muito fã dos Jovens Titãs, então eu esperava mais. E eu concordo com o que ele falou aqui, porque muitas pessoas elogiavam como se fosse o novo Breaking Bad ali, e não é isso, a série é bem fraquinha, eu pelo menos achei que a série ficou bem abaixo das expectativas. E o Victor Vinícius falou, The Batman, que vai lançar em 2022, tem potencial para ser o melhor filme de super-heróis e o melhor filme baseado em quadrinhos já feito.
Isso a gente pode falar a respeito de qualquer filme, que ele tem o potencial de ser o melhor. A gente podia ter falado isso a respeito de Coringa, poderia ter falado isso a respeito de Ultimato. Então é uma afirmação bem radical, né, pra gente fazer a essa altura. Eu gosto muito do Matt Reeves, eu gosto do Robert Pattinson no papel, e eu gostei muito do trailer, mas afirmar que vai ser o melhor filme de heróis já feito, eu acho que é um grande exagero a essa altura. Ter potencial, praticamente qualquer filme grande tem. E aí o Rafael M. Risse falou: Batman e Robin é a obra-prima da realidade, X-Men Origins Wolverine é um filme incompreendido e o Premier Access deveria sofrer uma revisão de preço no caso do Brasil. Então, ele fez duas afirmações que eu achei até que ele estava brincando no começo da afirmação, só que ele terminou com uma afirmação séria, o que me faz crer que ele realmente acha que o X-Men Origins Wolverine é um filme incompreendido, mas o filme é uma grande porcaria e é facinho de explicar isso. Ele foi feito durante a greve dos roteiristas e o filme basicamente foi terminado sem ter um roteirista participando. Se vocês quiserem, tem muito material aí para ler a respeito disso. Foi durante a greve dos roteiristas do ano de 2008, se eu não me engano, mas o filme, pra mim, é uma catástrofe, tanto em termos de efeitos especiais, aquelas garras de CGI, né, do Wolverine são péssimas, e o enredo do filme é de dar risada. E o Vinícius falou: Mr. Robot é a melhor série de todos os tempos. Eu acho, na minha opinião, a melhor série de todos os tempos Breaking Bad, mas eu respeito a opinião, não diria que também é uma afirmação tão controversa assim, porque é uma série que é adorada por muita gente. E aí o João Henrique falou: o Play Plus em 2022 será o maior streaming do mundo. E não sei nem como falar não o suficiente, né? Eu teria que chamar o Michael Kyle lá de Eu, a Patroa e as Crianças pra falar pra você que isso não é uma possibilidade. Eu sei que a afirmação foi na zoeira, mas não dá pra gente dizer que o Play Plus vai ser algum sucesso grande aí nos próximos anos. E aí o Matheus FDC falou: eu acompanho Grey's Anatomy e na minha opinião a série já passou do tempo pra acabar. Isso eu já penso há mais de 10 anos, eu até assisti bem pouquinho de Grey's Anatomy, se não me engano, quando passava na Sony Entertainment Television ou na Warner Channel, eu não lembro, na época que eu assistia muitas séries, que já parece um infinito de tempo atrás, e eu já achava que Grey's Anatomy tinha durado mais tempo do que deveria, e eles continuam, então, na minha opinião, você tá completamente correto, e novamente não é uma afirmação tão controversa assim, porque eu acho que de 10 pessoas, 9 diriam que Grey's Anatomy já passou da hora de acabar, assim como os Simpsons. E o Caio Silva falou: se a DC Filmes estivesse sob a tutela da Universal, teria mais condições de bater de frente com o universo cinematográfico da Marvel. E essa informação me parece bem familiar, porque eu falei exatamente isso alguns vídeos atrás, quando eu disse que eu acho que a Universal toma melhor conta das suas franquias. A gente vê por Jurassic World, a gente vê por Velozes e Furiosos, que eles conseguiram transformar uma franquia que não fazia nem muito sentido continuar, eles conseguiram transformar quase que numa história de super-heróis, eles estão indo pro espaço no próximo filme, no Hobbs e Shaw as pessoas literalmente têm poderes, então eu acho que eles conseguiram transformar de uma forma muito boa, e isso sem ter uma grande franquia nas mãos, como é o caso da DC. Então eu não tô desmerecendo a Warner, eu só tô dizendo que em termos de quantidade de filmes, em termos de organizar uma franquia, eu acho que a Universal seria mais competente. E o Pedro Garcia falou: a Juliette é chata pra caramba, eu concordo, mas é uma afirmação controversa, considerando o percentual ali de 90%, que não seria de 90% se o Gil do Vigor tivesse ido pra final, que seria a final mais justa de todos. Eu acho que ela teria ficado com 65%, o Gil com 25%, 30%, por exemplo. E o André VB afirmou: Disney Plus devia ter um plano que incluísse o Premier Access. E tá aqui uma solução perfeita. Se as pessoas não querem pagar os R$70, a Disney poderia lançar um plano mais caro, ao invés de ser R$27,90, podia ser R$35, R$40, que você pague o anual, né? Você paga o ano inteiro de uma vez, alguma coisa do tipo, e você tem direito a todos os Premier Access. Mas para fazer sentido, eles teriam que ter um planejamento, assim como foi do HBO Max, para eles falarem: olha pessoal, vocês vão ter acesso a 10 filmes diferentes no decorrer do ano, se vocês pagarem, ao invés de 27, vocês pagam 35, R$40. Mas como não existe esse planejamento, eu acho que essa ideia seria meio impossível, né? Seria inviável de acontecer, justamente pela falta de planejamento. Mas é uma possibilidade sim para o futuro eles incluírem, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque a partir de 2022 eu acho que os cinemas já vão estar de volta à normalidade. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje, e se vocês querem fazer afirmações controversas, como eu disse, entrem lá no meu Twitter, e se vocês quiserem até mandar pelo meu Instagram, eu vou deixar o link aqui do lado e nos comentários. Se vocês quiserem mandar pelo meu Instagram, eu dou uma olhada de vez em quando também, eu converso com todo mundo que manda mensagem pelo Instagram, então seria bem interessante também. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu!
e nos vemos em breve. E só para terminar o vídeo, entrem aqui abaixo para ver o Amazon Fire Stick TV 4K que foi lançado hoje na Amazon. Então se vocês comprarem, vocês não gastam um centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal Triplo F. Então deem uma olhada aqui abaixo. Valeu!